São 11 horas e 26 aqui no Jornalismo da 87. A gente está quase no final do mês de setembro, mas não podemos deixar de destacar a importância do Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção à depressão e ao suicídio, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para campanha desde 2003. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Para falar desse tema que é tão importante, a gente vai hoje ouvir o Dr. Alexander Bess, que é psicólogo, especialista em saúde mental, com especializações nas universidades de Miami e também da Califórnia, e atua na profissão há mais de 20 anos. Ele vai nos explicar melhor sobre o tema, esclarecer algumas dúvidas, também compartilhar algumas dicas de prevenção para ficarmos atentos aos sinais de depressão em todas as faixas etárias, já que esse distúrbio mental pode surgir em qualquer fase da vida. É uma entrevista muito interessante. Vamos ouvir então o Dr. Alexander falando aqui ao Jornal 87. Gente, aqui quem está falando é Alexander Bess, eu sou psicólogo especializado em relacionamentos pela Universidade de Miami, especializado em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia e também sou especialista em saúde mental. Bom, nós estamos no mês de setembro, né? Deixo aqui meu abraço a todo o pessoal da Rádio Guaíba FM, todo o pessoal, todos os locutores, todo o pessoal da produção. E nós estamos em setembro, mês mundial, né? Mês brasileiro da depressão. Cada país tem as suas referências mundiais, né, mensais em referente à depressão. A depressão, ela é uma doença clínica de caráter imutável, porém controlável. É uma condição clínica perene, constante, né, presente no aparelho mental da pessoa, e ela pode se desenvolver em qualquer parte da vida, em qualquer esfera cronológica, mesmo a depressão infantil, mesmo a depressão pós-parto, né? A depressão em adolescentes, em jovens, a depressão em adultos e principalmente, uma das mais piores, a depressão em idosos, né? Que realmente é a mais preocupante de todas, não que as outras também não sejam. Quando a gente fala em depressão, a gente está falando de uma doença emocional psicológica, mas mortal, né? É uma das poucas doenças de psicologia que mata e leva realmente a pessoa ao óbito, principalmente as mulheres e principalmente a partir dos 50, 60 anos. Ademais, a gente está vivendo também um outro fenômeno depressivo na atualidade, que não existia até o início de 2020, até março de 2020, chamado de depressão exclusivamente pandêmica. Então, muitas pessoas estão tendo uma depressão exclusivamente pandêmica associada à pandemia. Então, isso é muito complicado, porque a força motriz dessa depressão é justamente a pandemia. Então, para quem já tinha depressão, é adicionado desse fator a mais, e para quem não tinha, pode apenas apresentar essa depressão. Essa depressão da pandemia era uma depressão específica e exclusivamente exógena, ou seja, exclusivamente psicológica, porque ela vem do meio externo, né, que é onde a pandemia se dá, o vírus se comporta no ambiente, e vem para o meio interno, que seria a nossa mente, o nosso corpo. É um vírus sobre um outro vírus, vamos dizer assim. É muito perigoso porque ela pode ali potencializar as questões da tristeza, as questões do isolamento, as questões da reclusão social e principalmente para quem já tem tendência, o aumento potencial de suicídios. Então é muito complicado a depressão, né? As melhores dicas são essas que eu acabei de dar. Os comportamentos depressivos, eles sempre remetem a um isolamento social, lembrando que o isolamento social é totalmente diferente do distanciamento social. O isolamento social, ele é moldado por uma característica patológica, seja ela depressiva, seja ela pandêmica, seja ela fisiológica, no sentido de estar afastado das pessoas para não passar o vírus que acabou de contrair. Enfim, é diferente. A depressão,
ela não é uma questão de meditação, ela não é uma questão ali de onde você precisa se afastar um pouco para você pensar, para você refletir, né? A depressão, ela envolve muito a solidão. Então, esse que é o grande problema da depressão. Então, ficar atento a esses comportamentos de isolamento, de não querer comer, de não querer se arrumar, de não querer se vestir, fazer as suas tarefas principais, como escola, até o simples escovar o dente é fundamental para que sejam os primeiros indícios aí depressivos. Isso em qualquer faixa etária. O mecanismo é o mesmo, né? Só muda a idade. A idade e a potência da doença em relação à pessoa. Outra questão também da depressão, muito importante para ser levada em conta, é o relato verbal. Quando a pessoa fala que quer se matar, esse relato tem que ser levado extremamente a sério. É um relato muito importante e não deixa de se configurar como um pedido inconsciente de ajuda. Então isso é muito importante, para que as pessoas possam ajudá-las, né? Outra dica: pessoas depressivas não podem ficar sozinhas em momento algum e tem que ter também um acompanhamento ali social, profissional diário. Então, manter a pessoa ocupada não dá tempo de o cérebro ficar pensando na depressão. Isso é muito importante. A aquisição de um cachorro é fundamental, principalmente para os mais velhos e os mais idosos. Esse cachorro, ele vai ali nutrir bastante a alma da pessoa, o pensamento da pessoa, né? E vai ficar realmente, a pessoa vai ficar muito, muito bem amparada emocionalmente, sentimentalmente, e vai conseguir ali barrar um pouco os efeitos nocivos, né, e mortais da depressão. Que a depressão também não tem nada a ver com a ansiedade. A ansiedade é uma outra questão. A ansiedade é o oposto da depressão. A ansiedade é onde a pessoa está em intensa movimentação, num estado de profunda inquietude, e sempre preparada, né, para um perigo maior, na realidade. Então, a ansiedade é uma outra condição clínica que não tem nada a ver com a depressão. Embora você possa ter também o que a gente chama de transtorno misto, né, um transtorno mental misto, envolvendo a ansiedade e a depressão. Mas, mesmo assim, são diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma manifestação mental desta não tem nada a ver com a manifestação mental da outra. Apesar que ambas são condições clínicas e são tratáveis. E tem uma resposta muito boa ao longo do seu tratamento, ao longo ali da vida da pessoa, e pode oferecer um controle maior, né, para a pessoa. A depressão, tendo os cuidados, né, existenciais diários, sentimentais, emocionais, e mais a medicação prescrita, você tem grandes chances de ter uma vida com muito conforto, desde que sempre mantenha o controle e também fazendo a terapia semanal. Para a ansiedade é a mesma coisa, né? Então, a medicação específica para quem tem transtornos muito sérios, a terapia e manter a mente ocupada. São duas sintomatologias completamente diferentes, que daria para a gente falar aqui 5, 6, 10 horas sobre cada uma. Mas é basicamente isso. Então vamos se cuidar sempre, a saúde mental é importante, é o mês da depressão e não da ansiedade, mas tendo e cuidando da saúde mental, a pessoa vai ter uma outra saúde mais prolongada, no sentido também da sua saúde economia, da sua saúde econômica, da sua saúde social, da sua saúde conjugal, da sua saúde sexual. Então, tudo isso é muito importante para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida nesse mês de setembro, onde é o mês da depressão, é o Setembro Amarelo, e a gente possa ali ficar resguardados todos nós. Então, um grande abraço a todo o pessoal da rádio, todos os ouvintes. Aqui quem falou foi Alexander Bess, especialista em relacionamentos pela Faculdade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia e também especialista em saúde mental, além de ser escritor. Um abraço a todos.
Valeu, doutor. Obrigado, viu, pelas informações. Doutor Alexander falando com a gente aqui ao Jornal 87 sobre o Setembro Amarelo, né? Esse mês de combate ao suicídio. Mas é lógico, como ele colocou durante a matéria aí, sempre se atentar aos sinais. Sempre se atentar aos sinais. É lógico que nessa época do ano tem uma divulgação maior, né, em relação ao Setembro Amarelo, mas tem que sempre estar acompanhando a pessoa que tem atitudes depressivas.